Eu vou dar uma opinião minha, é o seguinte. Se o Pedro, que todo mundo está dizendo, meu Deus, vendeu o Pedro, 10 milhões de euros. Acho que eu estou arredondando, tá? Pelo menos o que eu estou lendo. 10 milhões de euros. 40, dá pra botar 50 milhões. Pedro, 4 jogos da seleção, 1 gol. 10 jogos do Corinthians, nenhum gol. Só que é o seguinte, esse menino poderia ser titular sim no Corinthians, ser ídolo sim do Corinthians, se ele tivesse jogado com o Lázaro, com o Luxemburgo, se tivesse dado sequência para ele. Deu sequência? Há quanto tempo esse menino não joga? Eu tenho informações que esse menino vai ser um dos melhores, talvez um dos melhores meninos da base, coisa que o Cássio disse, certo? Vamos lá. O Yuri Alberto não está jogando absolutamente nada. Foi um péssimo negócio para vocês, corintianos, que ficam metendo pau toda hora? Pô, o Yuri Alberto está numa fase difícil, mas é melhor o Yuri Alberto ou o Pedro? Ou os dois juntos, não seria o melhor? Por que está vendendo para o Zenit de novo? Tudo é o Zenit. Tudo é o Fernando Garcia. Fernando Garcia. É igual o Shakhtar Donetsk. Era o Shakhtar Donetsk. Lembram disso? E era com o Atlético Paranaense, com o Corinthians, com todo mundo. Não é verdade? E aí, o Zenit comprou o Ivan, que saiu da Ponte, que o Fernando Garcia pagou, veio para cá e saiu. Mas tem o Carlos Miguel. Quem é melhor, o Ivan ou o Carlos Miguel pro Corinthians? Para mim, o Carlos Miguel. Para você, Veloso, do Ivan ou o Carlos Miguel hoje? O Carlos Miguel tem um potencial enorme. Mais jovem. Jovem, 2 metros de altura. 2 metros de altura. Então vamos lá. O Pedro pode vir ser um craque igual o Endrick. Quantos jogos tem o Endrick e tem o Pedro? O Endrick fez gol em final de Paulista, brasileiro. Mas também eu dei pau quando vendeu o Verón por 11 milhões de euros. Muito pouco para o seu Palmeiras. E acho pouco a venda também do Pedro. E eu acho que poderia ser uns 15 milhões por 50%. Eu acho que 10 é pouco. Eu acho que poderia ser o dobro. Tá, e vamos lá. Um time que não tem dinheiro para pagar ninguém. Que foi deixado uma dívida monstruosa. A dívida do Corinthians passa de 2 bi. 2 bi. Eu entendo perfeitamente quando se pensa de deixar o Pedro jogar. Qual foi o treinador que botou o Pedro para jogar? O Lázaro botou? O Luxemburgo vai botar ele amanhã para jogar? Quantos gols ele tem no Corinthians? 10. Aí eu tô quebrado. Tô quebrado. Eu tô quebrado. Eu, Neto, tô quebrado. O que eu faço? Eu vendo minha casa. E vou morar num apartamento menor. Eu vendo meu carro. E vou comprar um carro menor. O Pedro poderia sim continuar no Corinthians. O Pedro poderia sim continuar ser titular do Corinthians, ser ídolo do Corinthians, ser artilheiro do Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano, Libertadores. Mas eu tenho grana. Eu tenho grana para contratar na janela. Lembra que eu disse aqui, há uns 2 meses atrás, o Corinthians vai ter 50 milhões para contratar. Dele que eu tinha informação que ia ser vendido. Eu não sabia se era pro Zenit ou pro Arsenal. Até achava que era pro Arsenal. Que eu falei pra você, não falei, Veloso? Era do Arsenal. Eu pensei que era o Arsenal. Falei, pô, mas é pouco, né? Agora, pera um pouquinho. O que o Roberto de Andrade e também o seu Alessandro Duílio deixaram isso acontecer agora? Por que não fez isso antes? Por que não teve a ideia de se transformar e não ficar numa pindaíba dessa? Por que contratou o Jonathan Cafu? Por que contratou o Rafael Ramos? Por que contratou o Júnior Moraes? O dinheiro do Júnior Moraes é o Pedro. Por que contratou o Bozelli? Agora, se desfazer do Pedro é muito chato. É muito ruim. Por quê? Porque é base. Eu tô falando no sentido se ele vai dar certo ainda, hein? Né, Veloso, que a gente tava conversando. Porque o Giovani, que era titular do Palmeiras e que era considerado o novo camisa 10, o que aconteceu? Não jogou. Não jogou. O que o Palmeiras fez?
vendeu para os mesmos 10 milhões de euros. Metade. É muito dinheiro para o menino. 9, 10 é tudo igual. 10 milhões para um menino como esse é muito dinheiro. Mas a expectativa do Pedro é que ele se torne o Jô, que ele se torne o Hendrick, que ele se torne o Vitor Roque, que está na frente de todo mundo. Mas ele vai. O Corinthians, nessa pindaíba toda, quantos gols ele fez? Ele entrou em 2 jogos. Fez gol? Nenhum. Mas eu tenho a certeza absoluta que se colocasse ele de titular, perdendo ou ganhando, titular, esse moleque ia jogar. Porque ele é bom de bola. Aí, eu pergunto pra vocês aí, vamos lá, eu tenho uma dívida monstruosa. Eu preciso contratar 4 jogadores, porque senão eu caio no Brasileiro. Porque a Copa do Brasil e a Sul-Americana eu não sei. Não sei se o Bruno, o Souza e o Veloso pensam assim. Cara, o que eu preciso é ter um time forte pro Brasileiro. Então vamos lá. Eu fico com o Pedro ou eu contrato 4 jogadores com o dinheiro dele? Você, corintiano, com quem você fica? Quem comenta jogo, quem comenta futebol, o que foi mais importante? E mais, hein? Se eu mostrar o tanto de gente que queria o Yuri Alberto, a torcida toda, 90%. É mentira, Souza? Não. A imprensa toda queria o Yuri Alberto. O Souza ou o Veloso, acho que falou que era muito dinheiro. Foi eu que falei que era. Eu falei também, quando o Palmeiras até queria. Quando o Palmeiras queria. Dinheiro. A única coisa que eu acho que o Duílio fez errado, e fez mesmo, Duílio, é o Robert Renan. Eu acho que esse moleque vai ser monstro, vai ser jogadorzaço. E aí vendeu muito barato. Precisaram de dinheiro. Se o Corinthians, vocês querem que caia o Corinthians? Quer que fique o Pedro? Vamos lá. Tem os números do Pedro aí? Do grande Pedro? De todos os jogadores juntos, então coloca aí. Do envolvido do negócio que saiu do meu timão. Vamos lá. Pedro, 10 jogos, nenhum gol. Nenhuma assistência. Nenhuma assistência. Mantua, 43 jogos, hein? 5 gols. Uma assistência. Uma assistência. Do Queiroz. Esse é bom de bola. 99 jogos, 3 gols e 6 assistências. Esse, não sei. Robert Renan, esse é monstro. Monstro. E o Ivan, 3 jogos. Vamos lá, então. O que esses jogadores... Deixa lá, Cascão. Por favor. O que esses jogadores... Vamos lá. O que eles fariam hoje aqui? Eu acredito que se o Pedro tivesse seco titular, mas não tem... Olha os números dele. Mantuan, 43 jogos, 5 gols. Parece, para aqueles que são contra, a favor, oposição, situação e não sei o quê. O futebol que é apresentado pelo Corinthians, talvez se esses meninos tivessem ficado, será que estava melhor? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que o Robert Renan foi vendido a preço de banana. Eu não venderia. Do Pedro, ele tem 10 jogos, tem 17 anos. Vai fazer o 18. Ele vai jogar amanhã? Eu não sei. Não sei. Ele fez gol contra o Atlético? Tá. O Mantuan é bom de bola. Bom de bola. Bom de bola. Bom de bola. Tá no Zenit. Mas a história dele do Corinthians é 43 jogos. Quem fez tudo errado? Duílio, Roberto de Andrade e o executivo é quando vocês trouxeram o Jonas Cafu, Júlio Moraes, Luan. Otero. Não é o Pedro, não é o Mantuan, Otero, Casares. Lembram? Que eu sempre falei disso. Vocês aí que estão no Twitter, na internet, no Instagram, que tem o direito de criticar. Vocês têm o direito. Vamos lá. Quem deu pau em Jonas Cafu? Júlio Moraes. Casares. Barriga de cadela. Otero. Bola parada. Especialista. Vamos lá. Arauz. Há quanto tempo eu tô dando pau em Arauz? Sornossa, o craque do Fluminense. Vamos lá. Gemerson. Robson Bambu. Richard.
Eu nem gosto muito de falar desse nome, porque eu lembro do meu irmão. Então é o seguinte, não é o Pedro, não é o Mantuan. Tudo isso que foi feito pelo Roberto de Andrade, do Duílio e também o Alessandro, que é o maior culpado para mim, juntamente com o Duílio e juntamente com o Roberto de Andrade, foram esses jogadores. Porque através desses jogadores a dívida foi ficando maior. E aí eu tenho que vender quem? Os meninos que são um futuro para ser ídolo, para ser jogador, que gostam do clube, eu tenho que vender ele a preço de banana. Porque se o Pedro tivesse a chance do que teve o Júlio Moraes, que teve o Jonatas Cafu, eu não vendia o Pedro por 10 milhões, eu vendia ele por 30. Porque ele estaria fazendo jogos, gols e aparecendo. Quando ele foi ser convocado para o Sub-20, o que fizeram aí no Corinthians? O Luxemburgo não deixou ele ir. Usou ele. Não. Você lembra, Veloso, Souza e Bruno? Não usou. Cascão aí que tem em cima. Usou? Não usou o menino. Não usou o menino. Agora, peraí. Aí eu contrato Robson Bambu. Ninguém lembra da torcida, né? Quem contratou, quem que fez as piores contratações do clube de futebol, contratando mais de 120 jogadores? Foi o ex-presidente. Uma mentira minha. Quantos zagueiros, quantos laterais, quantos atacantes? Vocês trouxeram o Jô de volta. Vocês renovaram o Gil, renovaram o Fagner, renovaram o Fábio Santos. Tá errado. Desculpa. Eles deveriam ficar até dezembro e depois, muito obrigado, valeu, uma estátua para cada um e PT saudações. Não, vocês renovaram mais 2, 3 anos. Desculpa, tá errado. Aí, o que se fala hoje, e a mídia, que cada um fala o que quiser, é o seguinte, com os números desse, Veloso, Oi. você venderia o Pedro por 10 milhões de euros, que vai dar uns 50 milhões de reais, pensando no que eu tenho que contratar, e mais, da situação que eu tô, o que você pensa? Boa tarde a você, boa tarde ao Bruno, Souzinha, você que está em casa. Eu venderia ontem. Porque a situação do Corinthians é você, infelizmente, né? Não dá para deixar passar uma venda como essa. O Duílio sabe que as contas chegam, os boletos chegam, os processos chegam, e ele não pode recusar uma venda como essa. Apareceu oportunidade, é a situação que o Corinthians atravessa. Tem que vender o futuro para pagar o passado. E É. Boa! Das dívidas frase, que hein? tem. Foi boa? Não, mas foi boa, por quê? Belíssima Deixa frase. eu falar. Vou até anotar. Vamos lá, não, anota. Vamos lá então. Eu preciso contratar 4 jogadores, não é isso? É. Eu preciso pagar o tal, não sei como é que fala lá, Transferban. Porque não paguei o Bozelli. Quem contratou o Bozelli? Isso. É, Quem que contratou? Bozelli. Você falou nome aí que eu nem lembro. Empresário. Então é. E isso para não falar dos outros. Meu irmão, deixa eu falar. Aí o Pedro pode vir ser craque? Pode, cara. Eu acredito nesse menino. Eu acho ele bom de bola, Veloso. Acho ele veloz, vem por dentro. Mas é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Por quê, Veloso? Dá para deixar por causa da situação financeira. Se você tem uma situação que as contas chegam, os processos chegam, tem o problema da FIFA para resolver, apareceu a oportunidade, infelizmente. Como é que você vai esperar o menino? O Zenit pode esperar. 2, 3 anos, o menino tem 17 anos, espera o menino amadurecer. Isso. Jogar. O Corinthians não pode E esperar. o Corinthians não tem como esperar. Não tem como esperar. Então você tem que aparecer oportunidade. Infelizmente é um garoto que Eu tá... lembrei agora, E olha que você falando ele disso. é titular do Corinthians? Não. Não. Ele é artilheiro do Corinthians? não é. Não, ele não é, Então, velho. assim, o Zenit vai esperar esse garoto que pode vir a ser um grande jogador. O Corinthians não pode fazer essa aposta. Vocês Tem que lembram? vender. Eu lembrei uma coisa agora de um jogador que é uma coisa incrível. Lembra quando o Silvinho era treinador do Corinthians, com o Roberto de Andrade, com o Duílio e também com o Alessandro, que é o executivo, que para mim é o maior responsável, é o Alessandro, que o jogador do esporte, tal de Marquinhos, lembra? Que pediu de volta. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Onde ele tá? Sabe, tem umas coisas, mas assim, eu entendo o torcedor perfeitamente. Vender o Biro hoje é um erro? É um erro. Vender o Murilo é um erro? Erro. Vender o Caetano é um erro? É. É um erro gravíssimo. Por quê? Porque as dívidas foram deixadas de um jeito que não tem como solucionar. Ainda bem pro Corinthians que tem o Pedro. É verdade. Ainda bem, porque se não tem o Pedro, meu irmão, não contrata ninguém.
Então, Souza, o que você pensa? Boa tarde a todos. Quando o clube é mal administrado, quando se tem muitas dívidas, a única coisa que o corintianos não tem que olhar é para o número dos jogos do Pedro, né? E sim para a dívida. Quando você não administra bem as coisas, você vai ter que se desfazer dos seus talentos. Infelizmente. Infelizmente, são jogadores que poderiam virar ídolos, mas por mal gestão do clube, você tem que se Você desfazer. acha que chegar uma proposta pro Rodrigo Nestor e pro Pablo Maia... Tem que vender. Do que chegou pro... Vou fazer uma pergunta. Se chegar uma proposta pro Rodrigo Nestor e pro Pablo Maia, igual do Pedro, o São Paulo vende ou não? Vende, olha só. Na hora! O São Paulo não está numa situação pior por causa do Antony, jogadores que saíram há muito tempo. E que tem os Casimiro, 5%. do Casimiro, senão estaria pior. Hoje os clubes brasileiros têm que se desfazer das suas joias. E outra coisa... David Neres Só também. que, Neres, que só que foi o vendido Corinthians está ficando com 30%, porque acho que 50% vendeu, 30% é do Corinthians e 20% é dele, não é isso? Não, eu acho não, é isso. Então 50% o Corinthians está vendendo, 30% ainda é do Corinthians e 20% é do Fernando Garcia, dele, do pai, não sei de quem é. Agora, tudo é o Fernando Garcia. Ô, Alessandro, todo negócio vocês têm que chamar o Fernando Garcia. Tudo que é feito no Corinthians é com o Fernando Garcia. Mas tudo é ele. Ah, gozado. E aí, Souza? Esse menino é um talento nato. Isso Ele aí é mesmo. E ele só não teve sequência porque ele machucou o tornozelo, se eu não me engano. E lembra que eu falei pra você? Que ele voltou pra marcar e ele torceu o tornozelo. Ele torceu o tornozelo, acho que foi contra o Goiás, e de lá pra cá ele não conseguiu dar sequência. Mas é isso. Quando você não administra bem... Você venderia ou não? Eu venderia, eu faria aqui igual o Veloso, ontem. Porque eu não preciso olhar, eu não posso olhar pro futuro se o que foi deixado pra trás é muito grave, entendeu? Então você tem que se desfazer, infelizmente. E é infelizmente mesmo. Sabe por quê? Porque o Pedro, eu falei aqui várias vezes, esse menino tinha que ser titular. Esse menino tinha que ser titular. Esse menino tinha que jogar. Por quê? Se ele estivesse jogando, eu não venderia ele. Coringão que vai ter que pagar as contas, né? Precisa vender, como falaram aí, o Veloso, o Neto, o Souza. Olha aí também as estatísticas do Pedro, os jogadores que o Corinthians teve que dar para contratar o Yuri Alberto. Mantuan faz falta, além das lesões que vem tendo. Pedro precisa ser titular para ter mais sequência de jogos, para tentar conquistar aí os gols, assistências, porque potencial ele tem, um potencial enorme, tá? Para vir se tornar um grande jogador, assim como o Vitor Roque tá tendo sequências absurdas lá, com 18 anos no Atlético Paranaense aí, já tá pré-acordo aí com o Barcelona aí para ser vendido por mais de 340 milhões de reais. O Pedro aí vai ser 9 milhões de euros, acho que não sei se é euros ou se é em reais, mas qualquer uma das formas é muito pouco, né, rapaziada, pro jogador que ele é, que pode vir a se tornar. Vem sofrendo demais aí com as dívidas que teve dos erros passados da diretoria passada, dessa diretoria também, essa diretoria de Duílio Alves e Alessandro, pessimamente administradas, tá? Aqui é o canal do Corinthians, a gente não vai passar pano para presidente nenhum, entendeu? Se tiver que falar qualquer coisa aí, ó, a gente vai estar falando, a gente vai estar cobrando, porque esse aqui é o canal do torcedor corintiano. A gente está fazendo isso aqui, a gente vive isso aqui, a gente vive o Corinthians com amor, com tudo, os caras chegar e querer roubar o Corinthians, querer vender aí, ó, jogador por preço de banana, essa é a verdade aí, ó, Robert Renan pode se dizer que é um novo Marquinhos, tá certo? Essa é a verdade, um novo Marquinhos vai ser vendido aí por preço um pastel e 2 pastel e uma coquinha de 600, tá? Essa é a verdade. Tudo isso para quê? Para ficar com 50% de Yuri Alberto. Yuri Alberto é bom? É um jogador promissor? É um jogador promissor. Tá em uma fase ruim? Tá em uma fase ruim, é verdade. Porém pode se tornar um grande jogador ainda, mas é muito caro o valor que o Corinthians pagou nele. Tudo isso só por 50% do Yuri Alberto só, cara. Vendeu o Pedro, vendeu o Mantuan, o Duqueiroz ali. O Duqueiroz precisava de um novos ares, até dá pra entender. O Robert Renan, cara. Como é que tu vai vender o Robert Renan por esse valor, velho? Não dá, mano. O Ivan ali, um goleiro bom também. Tá certo? Não conseguiu mostrar nada aí no Corinthians. Jogou 3 jogos, até por conta do Cássio, né? Mas entre Ivan e Carlos Miguel, passa um pano ali. O Carlos Miguel
mostra muita confiança ali desde a saída do Walter. Ele é o goleiro que mais dá confiança ali no Corinthians, se for para jogar, quando o Cássio não estiver, tá certo? O Walter dava uma segurança, aí depois da saída do Walter a gente não teve mais, ele teve o Matheus Donelli, teve outros goleiros ali, não passava confiança, não dava confiança. O Carlos Miguel, por ser alto, ser novo, ter o reflexo rápido ali, ele passa muita confiança, isso é verdade. O Carlos Miguel é um bom jogador, bom goleiro, espero que não venda, né, também ele, assim como o Murilo, assim como o Biro, o Guilherme Biro, tá certo? Mas não duvido nada, chegar a proposta aí de outro time, o Corinthians já vende aqui, ó, 3 pastel de queijo e uma coquinha 600, quer Corinthians? Corinthians quer. Por quê? Porque contratou o Luan, tá pagando até hoje o Luan, cara. 700 mil, 800 mil de salário por mês pro Luan, cara. Cara, eu não sei o que eu vou dizer, mano. Cara, é um absurdo isso, cara. É um absurdo, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa venda. Se você concorda com essa venda, pelo preço que foi, quanto está sendo aí, tá certo? Deixa aqui nos comentários se você concorda. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o dedo no like se você gostou desse vídeo. Segue nós aí na página do Instagram e do Facebook, que aqui a gente traz notícias atualizadas. Assim que sair a notícia a gente já posta lá no Instagram e no Facebook. Fora que tem vídeos do Coringão, muita notícia atualizada. Tem um grupo do Face com as notícias também. Então, rapaziada, se você não quer perder nada que rola dentro e fora do nosso Coringão, só entrar seguir o nosso Instagram, seguir nossa página no Face, o nosso grupo do Face também. E se inscrevendo aqui no canal, que a gente vai trazer os vídeos especiais aí, com o Neto e entre outras coisas, tá, rapaziada? Para deixar vocês aí do outro lado da telinha sempre muito bem informado o que rola dentro e fora do nosso Coringão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e falou, minha rapaziada.